Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do Bíblia, um Tesouro Escondido. Queremos deixar aqui no início um abraço a todos que acompanham o programa, que têm se alimentado daquilo que o Senhor tem nos dado e tem sido uma grande bênção e edificante para a nossa vida espiritual. Eu quero saudar os pastores que estão conosco, pastor Fernando, pastor Diniz, Paz do Senhor, companheiros. Pai do Senhor. Paz do Senhor. É uma alegria estarmos juntos novamente. Nós estamos trabalhando o livro de Deuteronômio e hoje nós vamos iniciar aqui o programa lendo um versículo, que é o versículo 2 do capítulo 14. Nós vamos iniciar com esse texto e o texto da palavra de Deus diz assim: Deuteronômio capítulo 14, versículo 2. Porque és povo santo ao Senhor, teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Eu queria ler também uma expressão, pastor Diniz, aqui do versículo 1, que diz assim: filhos sois do Senhor, vosso Deus. O início do capítulo 14, ele vai tratar sobre os animais limpos, animais imundos, mas essa expressão é interessante, né, do início. Filhos sois do Senhor. Aqui já lembrando essa separação, essa escolha que Deus fez, e tudo que nós estamos tratando mostra esse cuidado do Senhor em formar um povo santo, um povo obediente, um povo que anda nos seus estatutos. Não é isso, pastor Diniz? Filhos sois do Senhor vosso Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, porque já começa com uma expressão que é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: todos são filhos de Deus. Não são. Todos são criaturas de Deus. Pode até ofender alguém a gente falar isso, mas os animais também são criaturas de Deus. Mas diz a palavra de Deus que Deus escolheu para si. Então a Bíblia nos coloca como filhos por adoção. Deus escolheu para si um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo especial, zeloso e um povo de boas obras. Então isso aqui já é algo maravilhoso, de saber que nós fomos escolhidos por Deus. E nós somos escolhidos para as boas obras. Nós aprendemos com o Senhor, é um filho por adoção, mas nós trazemos, Ele nos deu o seu sangue. Então nós temos também essa genética, porque na verdade, quando nós nos tornamos filhos, nós estamos falando de um novo nascimento, é uma nova vida, é um milagre. É como se você fosse adotado e passasse a ter a genética daquele que te adotou. E aí vai fazer toda a diferença na nossa vida, porque aí o texto vai tratar aqui, e ele não está tratando de animal, porque você vê aqui no verso 2 assim: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu, foi a escolha dele, de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Não é um povo qualquer, é um povo do Senhor. Nenhuma abominação comereis. Então, Deus está falando de povo e depois vai falar de alimento. É muito mais do que o alimento. Porque quando ele vai falar do alimento, ele vai especificar o que é imundo e o que é puro. E a preocupação do Senhor é que é muito mais do que com o animal, porque a pureza é a pureza do homem. E aí nós vamos ver, por exemplo, não é a pureza do animal, é a sua pureza, para que você não se contamine. Aí ele vai colocar, por exemplo, o animal que rumina, ele é puro. Ele rumina e ele tem a unha fendida. Trazendo nisso um ensino para nós vamos ver, o alimento, a palavra. É aquele que vive da palavra, mas é aquele que medita nela de dia e de noite. Não é só o se alimentar. Você se alimenta, mas depois você rumina. O alimento, a palavra de Deus é o seu sustento. É ela que te mantém vivo. Ela é a sua força. É a palavra do Senhor. E tem a unha fendida. O animal da unha fendida, onde ele passa, ele deixa uma marca. Ele deixa uma marca. Quando você olha a marca do caminhar do servo de Deus, quando você olha ali a marca, você sabe, passou aqui um animal limpo. Isso fala do testemunho. O Senhor te escolheu
te escolheu para você viver da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você vai viver pela palavra de Deus, você vai se alimentar dessa palavra, você vai meditar nela, não é só conhecer ela, não. Você vai meditar nela, mas isso vai ter reflexo na sua vida, no seu testemunho. Onde você passar, você vai deixar uma marca. No seu local de trabalho, na sua escola, onde você passar, quem olhar a marca, olhar aquela marca, unha fendida. Passou aqui um servo de Deus. Muito bom. Eu me lembrei de Jeú, né? Jeú, quando é visto de longe, ele é reconhecido pelo andar dele, né? Pelo andar. Quem é que está vindo lá de longe? Olha, pelo jeito que ele está andando, é Jeú, né? Então, esse testemunho, né, pastor Fernando? O servo, da mesma forma que o povo de Deus tinha uma identidade própria, o Diniz falou do sangue, né? O sangue que identifica um povo, identifica da genética, uma família, né? Identifica da mesma genética, da mesma origem. O que caracterizava Israel como povo era isso, Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó e dali o povo. Então, era o mesmo sangue. E a igreja hoje, né, o servo de Deus hoje, é o sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, que nos faz ser povo de Deus, que nos une, né? Este sangue que dá vida a este corpo, né? A este novo nascimento, que foi uma operação, um milagre de Deus, né? Formando esse povo. Então, essa identidade, ela é importante. Eu me lembro de uma passagem, quando os discípulos iam para Jerusalém e entraram em Samaria, eles reconheceram, o aspecto deles é daqueles que estão indo para Jerusalém. Então, essa identidade, ela é fundamental, ela é essencial na vida do servo de Deus. Aquilo que o pastor Diniz colocou. Ele deixa o testemunho dele aonde ele vai, aquele que olha, aquele que vê, é o falar, é o agir, né? é o se comportar. Então, o servo de Deus, ele tem isso. Por quê? Porque é uma operação de Deus na vida dele, do Espírito Santo de Deus na vida dele, né? E é importante e é necessário essa identidade. Interessante que uma característica só não faz de você um animal limpo. Tinha que ter as duas. Tinha que ter as duas, né? Então, o servo de Deus, ele precisa das duas características. Ele vive da palavra. O homem vive, o Senhor Jesus lá na tentação, ele fala disso. Ele ali enfrentou com a palavra. Então, você vive da palavra, você ama a palavra, e ela te dá vida, ela te sustenta na caminhada, mas você dá testemunho. Um sem o outro é animal imundo. Não é da família, não. Não é da família. Não é povo escolhido, não. Interessante, se vocês quiserem fazer algum comentário, porque o versículo 21 não fala só do que era limpo ou imundo, mas fala também uma restrição sobre não se alimentar de algo morto. Então, aquilo que nós, como servos de Deus, nos alimentamos, precisa ser vivo, da parte do Senhor, limpo. Existe muito alimento daquilo que é morto, né? que traz uma contaminação. Muitas pessoas têm se alimentado espiritualmente daquilo. A letra mata. Alimento, é o pão bolorento, né? É o pão nosso de cada dia. Você não pode ficar se alimentando da experiência que você teve. Ela é importante. Ela foi importante em determinado momento na sua vida, você pode falar dela. Mas Deus quer que você viva da sua experiência hoje com Deus. É o pão nosso de cada dia. Deus tem uma bênção para o homem a cada dia. Não é aquele que veio a Jesus, é aquele que vem a mim. Continua vindo, né? Continua vindo. Então, é hoje. Você não vai à fonte... um mês atrás eu bebi água. Não, você para viver você tem que beber água hoje. A fonte está lá. Então é o hoje, é o limpo, é o vivo. Não é o passado. Você não vive do passado. Nós já falamos do maná aqui. O maná exemplifica isso de forma clara, né? Cada dia, né? Cada dia tinha um maná novo, uma bênção nova. Você não podia pegar para o dia seguinte, porque o dia seguinte ia prover uma experiência nova ali daquele alimento, né? Agora, pastor Fernando, na próxima colocação aqui, ainda no capítulo 14, fala dos dízimos para o serviço do Senhor. Versículo 22 fala assim: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher no campo,
e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Honrar o Senhor com aquilo que o Senhor te deu, né? Reconhecer que aquilo que você tem foi o Senhor que te deu. Isso é maravilhoso, né? Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. E que expressão bonita, né? Para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Exatamente. Então, quando... O justo vive da fé. O ímpio não precisa de dar dízimo, porque o que ele consegue por sorte ou pelo esforço dele. O servo de Deus não, tudo para nós é resposta de oração. Tudo uma experiência. Então, você ora pelo seu trabalho, você ora pela sua empresa, você ora pelos seus negócios, porque para nós não é o material. Primeiro é o espiritual. O espiritual rege o material na vida do servo de Deus. Nós não temos Deus como um assessor de economia, não. Nós temos um Deus, que é o nosso Deus. Então, o espiritual para nós é tudo. O que adianta o homem ganhar esta vida e perder a sua alma? Abraão, para o rei de Sodoma, olha, eu não quero que você diga, eu não quero nada que venha de ti, porque eu não quero que você diga que eu enriqueci Abraão. Nós somos assim. O justo vive da fé. Tudo que nós queremos mesmo na vida material, é o que Deus tem para nós. Se Deus não tem, nós não queremos. E se Ele tem, vem dele. E se Ele nos dá, nós damos para Ele o retorno de 10% do que Ele nos deu. Ficamos com 90%. Agora, para quem diz bem assim, não, mas o dízimo era da lei. E é muito interessante nós estamos falando isso aqui, porque na Igreja Maranata nós não pregamos dízimo. Nós entendemos que dízimo é uma bênção, não cobramos dízimo, ninguém sabe quem dá, quem não dá, não se divulga, não se fala em dinheiro, não se pede dinheiro. Nós entendemos que isso é resultado de uma experiência com Deus, da sua fé. E quando você tem essa experiência, você sabe da importância dela na sua vida. Se você não tem, ninguém vai te cobrar, nós não cobramos, não falamos, não ficamos pregando dízimo. Mas agora, a verdade da palavra de Deus é a seguinte, tem gente que diz assim, não, o dízimo é da lei. Não é verdade. Abraão não estava debaixo da lei, que a lei veio com Moisés, e Abraão encontra com Melquisedeque e deu o dízimo de tudo. Então o dízimo não é da lei. O dízimo está lá antes, o dízimo é da graça. Agora, o dízimo não é obrigação para ninguém. Não quer dar dízimo, não dê dízimo. Você está perdendo uma bênção na sua vida, você não está entendendo o que é isso. E não vem com esse negócio também, não dá dízimo que você vai ficar rico, porque quando você der, Deus vai te dar muito mais. Não é não, dízimo é fé. Dízimo é fé. Não é barganha com Deus, né? Não é barganha, não é negócio. É fidelidade. Para quem quer ser fiel. Agora, quem tem uma cobra no bolso diz que o bolso é o último que se converte. Muito bom. Então, quem tem uma cobra no bolso e tudo mais, está com o coração nas coisas materiais, então tá certo, não dê, é problema seu. Ninguém é obrigado a nada. Na obra de Deus, ninguém é obrigado. E a Bíblia diz mais, se não for de fé, é pecado. É pecado. Se você der com má vontade, não dá não. É melhor não dar, isso né? mesmo, não dá não. Amém. Quando você entende que o que você tem foi o Senhor que te deu, é fácil. Isso é voluntário. É da vida. É gratidão, é louvor a Deus, com os é tesouros, glorificação a Deus. Na tua mão nós estudamos, né? Exatamente. Quando você entende isso, quando você acha que é o seu suor, que é a sua cultura, que é o seu conhecimento, que é o seu esforço, que é porque você acordou de madrugada. E o salmista diz, inútil é, né, acordar de madrugada, comer o pão de dores, se o Senhor não edificar, né, em vão, é tudo isso. Então, quando você entende que tudo que você tem é o Senhor que te deu, isso fica natural e é de forma voluntária, é como uma glorificação ao Senhor, você se sente bem. E Deus honra o fiel, né? Exatamente. Agora, não é para ficar rico, não é para eu vou dar 10, vou receber 50, eu vou dar isso aqui, vou ganhar um... Não é isso. É um banco de investimento, né? Não é isso. Agora, Pastor Diniz... foi. Amém. Pastor Diniz, capítulo 15. Podemos avançar aqui? Devemos. Pelo horário. Capítulo 15, versículo 1. Ao fim dos 7 anos farás remissão,
aí o versículo 2. Este, pois, é o modo da remissão. 2 pontos. Que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Aqui nós vamos ver o Senhor ensinando como lidar com aquele que estava devendo, mas um símbolo espiritual da nossa condição, né, pastor Diniz? Isso é muito fácil de entender, né? Porque você fala de generosidade, de bondade, de misericórdia. A cada 7 anos a dívida devia ser perdoada. Você perdoar o seu devedor. E o Senhor não queria que houvesse pobre no meio do povo. Essa expressão é muito bonita, né? Essa expressão. Tem bíblica essa expressão. Não haverá não pobre. Queria, somente para que entre ti não haja pobre. Né? E Deus, essa generosidade de Deus, Deus não quer no meio do seu povo ninguém mendigando pão. O Senhor nos dá, é a bênção do Senhor. O Senhor não dá a bênção sobre medida, não. Batei e abrir-se-vos-á. Você pede e você acha. Você bate a porta abre. Então, basta você buscar. E está falando dessa misericórdia de Deus. Quando nós falamos de perdão com os irmãos, o Senhor, quando Ele ensina a orar, Ele diz para nós perdoarmos como nós somos perdoados. Então, o que Ele está falando com o povo de Israel é isso. Ele estava ensinando para o povo a ser misericordioso, porque você encontrou misericórdia em Deus. Deus foi misericordioso e Deus te perdoou. Então, perdoa o seu irmão. Isso daqui é muito mais amplo do que só o aspecto financeiro, monetário, né? O servo de Deus, ele não vai viver de explorar o irmão dele, de ganhar com a miséria, com a dor do seu irmão. Isso no aspecto também material, mas é muito mais. É ensinar a perdoar. É ensinar o povo de Deus a ser misericordioso, porque nós encontramos um Deus misericordioso que nos perdoa. Então, perdoa o teu irmão como você foi perdoado. O ano da remissão é o ano do perdão. E nós temos de ver isso todos os dias da nossa vida, porque todos os dias nós encontramos esse Deus que, diferentemente de nós, que até perdoamos, mas Ele se alegra em perdoar. Glória a Deus. Pastor Fernando, alguma colocação ainda? Um exemplo de um servo misericordioso foi Davi, né? E ele exercia misericórdia porque ele entendeu a misericórdia de Deus para a vida dele, quando ele diz assim, né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, se eu estou de pé, se nós estamos de pé, se nós estamos aqui hoje, né? Se nós estamos glorificando ao Senhor, se a nossa casa está firmada no Senhor, não é por nós, é pela misericórdia dele, né? É porque ele tem sido misericordioso para conosco. Nós não merecemos, não merecíamos, continuamos não merecendo, mas ele tem sido misericordioso para conosco. Então a gente precisa exercer também essa misericórdia. Davi foi um homem misericordioso, né? A gente vê vários exemplos na palavra de Deus dele exercendo misericórdia e é o que o Senhor quer. É o que o Senhor quer do seu povo, né? Agora, pastor Diniz, para a gente encerrar aqui o capítulo 15, a gente não pode esquecer da experiência do servo, do irmão ou da irmã hebreia, né? A irmã hebreia que se vendia e trabalhava 6 anos e no 7º ele poderia sair livre. E aí o texto fala assim, eu vou só para identificar aqui para os irmãos, aqueles que nos acompanham, versículo 12 do capítulo 15 fala assim, ó, quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º, ou seja, é o ano da remissão, o despedirá forro de ti. E aí lá no versículo 16 fala assim, porém será que, dizendo-te ele, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha, a porta, e teu servo será para sempre. E também assim farás a tua serva. Que interessantíssimo, né? Que ele poderia ir embora. O servo da orelha furada. Né? Escolhia ficar, né? Ele escolhia ficar. Isso daqui nos fala da relação, porque só fazia isso quem tinha um bom Senhor, né? E isso fala da nossa relação com Deus. O Senhor Jesus, quando Ele perdoa o homem,
ele não exige que o homem fique com ele, né? Nós temos o exemplo dos 10 leprosos que foram curados, lepra, símbolo do pecado, só um voltou. O Senhor dá essa liberdade ao homem. Nós somos livres e, ao mesmo tempo, nós somos servos, porque nós somos servos por amor. Nós amamos ao nosso Senhor. Nós reconhecemos a bondade e a misericórdia, como falou o Fernando, que Davi reconheceu. Nós queremos o Senhor. Nós somos livres. E o Senhor fala isso para os apóstolos, né? Quereis vós ir também? A multidão não gostou do que ouviu e foi embora. Quereis vós ir também? Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? É isso que nós dizemos todos os dias. Nós ficamos porque nós queremos, e a Sovela fala da orelha, a orelha furada. Nós queremos ouvir o nosso Senhor. Glória a Deus. A palavra dele todo dia. Nós não temos para onde ir, Senhor. Só tu tens palavras de vida eterna. Nós amamos a palavra. Nós servimos ao Senhor. Nós somos servos. E o Senhor disse, não vos chamarei mais de servos, mas chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então, é essa relação nossa. Nós somos servos porque queremos ser servos. A orelha está furada porque nós queremos ouvir que o Senhor fala. O Senhor orienta, o Senhor dirige. Não temos medo de ouvir o que o Senhor tem para nós, não. O ímpio ele tem medo. O que Deus vai requerer de mim? Nós queremos saber, Senhor, o que o Senhor quer de mim. É servo, mas é porque eu quero, porque o Senhor nosso é maravilhoso. Nós não queremos ir embora. Pode ir. Você quer ir? Você está livre. Pode ir. Jesus, querem ir? Podem ir. Senhor, não queremos não. Quer ficar aqui. Glória a Deus. E era um testemunho público, né, pastor Fernando? Exatamente. Ele tinha que... Pergunta pública e um testemunho público. Glória a Deus. Capítulo 16. Aqui é uma passagem de um tema que a Bíblia, no Pentateuco, ela repete muitas vezes pela importância que o Senhor dá, pelo significado espiritual, profético, que são sobre as 3 festas, né? Tem uma passagem aqui no capítulo 16, versículo 1, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. E aqui vai relembrar a festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Alguma colocação que nós não temos feito nos outros programas que nós gostaríamos de trazer, pastor Diniz? Já falamos, né, sobre as festas durante o nosso estudo Pentateuco, mas tem algo aqui que eu acho que vale a pena ressaltarmos. Quem te tirou do Egito foi o Senhor e te levou e te chamou para servir. É a Sovela, né, que nós falamos aqui anteriormente, para ouvir a voz do Senhor. Tem gente querendo fazer festa para o Senhor do jeito que Ele quer, né? Não. A festa ao Senhor é do jeito que Deus estabeleceu. O culto não é o culto que eu quero servir a Deus, não. Deus estabeleceu o culto que Ele quer para Ele. E hoje, nos nossos dias, nós vemos muita gente trazendo novidades que não tem base bíblica nenhuma de culto, que é culto estranho. O Senhor nunca aceitou fogo estranho. Então, a festa, o culto, ele é determinado por Deus. Você não vai poder dizer que essa festa aqui é festa da Páscoa, mas vou fazer uma festa da Páscoa sem sangue. Não, tá lá, tem sangue. Não, vou fazer uma festa da Páscoa sem cordeiro. Não tem isso. Estava estabelecido como é que era. Não, eu quero festa da Páscoa, mas eu não quero erva amargosa. Não está lá. Tem de ter aquilo que Deus estabeleceu. O culto hoje, nós precisamos de saber que o nosso culto tem que ser um culto racional, como diz lá no Novo Testamento. O culto que não é o culto que Deus estabeleceu é um culto sem lógica, sem sentido. Amém. Pastor Fernando. Botar fermento no pão, né? Era o pão sem fermento, né? Botou fermento no pão, Deus não aceitou. O Senhor estabeleceu o tempo, o Senhor estabeleceu o lugar, o Senhor estabeleceu a forma todos os detalhes da adoração, tudo estava estabelecido por Ele. Coisa maravilhosa. 3 vezes no ano, pastor Fernando, versículo 16, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães, das semanas e tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. O servo de Deus, aquele que foi alcançado, que o Senhor tem abençoado,
ele tem sempre uma adoração para prestar ao Senhor, né? Uma glorificação para o Senhor. Ele chega sempre com o coração Cheio, né? cheio de alegria, cheio de gozo, cheio de contentamento por estar ali, né? Então ele tem sempre algo para glorificar o Senhor. E isso que é maravilhoso no culto, né? Quando você chega entendendo, é o culto racional, por que eu estou aqui, o que é isso aqui, e eu estou aqui porque ele me alcançou, ele me salvou, né? Há uma promessa, nós estamos caminhando para um grande evento, né, que nos espera, e nós estamos com o nosso coração cheio de alegria, de gratidão ao Senhor, por isso que ele tem feito na nossa vida, né? Amém, pastor Diniz? Olha, nós estamos encerrando porque nós esgotamos o tempo, mas eu aconselho aqueles que estão nos ouvindo, volte aos programas anteriores e veja lá a festa da Páscoa, do tabernáculo, né? O sentido é maravilhoso, o sentido de cada uma dessas festas, e não deixe de se aprofundar ali, porque são ensinos muito preciosos para nós. Amém. Então, nos despedimos aqui dos pastores e dos nossos queridos irmãos, você que nos acompanha. Um abraço fraternal e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Pai do Senhor.